Glória a Deus. Queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Glória a Jesus. Estamos felizes de poder retornar a essa casa de oração. Estávamos com saudade, irmãos. Deus é bom, né? Passamos por um período de distanciamento social. Tentaram impedir a igreja de adorar, mas nós permanecemos de pé, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é bom. É sinal de que a igreja está avançando. Louvado seja Deus. Por gentileza, localize comigo livro do Gênesis, capítulo de número 49. Leremos alguns versículos. Livro do Gênesis, capítulo de número 49, os versos de número 22, 23 e 24. Glória a Deus. Enquanto você faz a localização do texto que usaremos por base nessa noite, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão, louvar a Ele pela boa oportunidade e a boa sorte que nos coube. Louvar a Deus pela vida desse casal de amigos que o Senhor tem nos presenteado. Bispo Adevaldo, pastora Carla, obrigado, viu? Que o Senhor seja louvado pela vida de vocês, por todo o trabalho que vocês têm feito de frente nessa obra. Sabemos que não é fácil, irmãos, mas as mãos do Senhor é quem nos sustenta, quem nos põe de pé todos os dias de nossas vidas. Quem está de casa, que não pôde vir, que Deus abençoe a vida de vocês e que a palavra do Senhor se faça presente aí no seu lar e alcance o seu coração como a flecha da mão do valente. Glória a Deus. Capítulo de número 49, verso 22, 23 e 24 do livro do Gênesis. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. E o seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é pastor e a pedra de Israel. Essa é a versão NVI, a nova versão internacional, mas eu quero ler com vocês na versão King James, porque tem algo que me chamou muita atenção aqui, e ela diz exatamente assim: José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma enorme árvore que dá muitos frutos, cujos seus galhos avançam sobre o muro, e com rancor os inimigos o atacaram, e com violência o perseguiram com seus arcos e as suas flechas. Porém, eu amo isso, porém, o seu arco permaneceu firme, e os seus braços jamais se esmoreceram. E tudo isso, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do seu principal pastor, que é a rocha de Israel. Se assente dando um glória bem alto para Jesus. Queridos, foi me dado um bom tempo, mas eu prometo aos irmãos que não serei enfadonho, serei bem lacônico em minha oportunidade, até porque eu preciso passar ao seu coração somente aquilo que Deus gerar ao nosso espírito. Quando eu me desloquei de casa para cá, irmãos, e durante esse período todinho de pausa, nós ficamos em casa somente na dispensação do Espírito Santo, e o Senhor nos levou por algumas veredas de sua palavra.
E o interessante é que a gente passa a observar mais aquilo que nós não observamos em outras feitas. E eu vim de casa convicto que eu iria ministrar para vocês sobre a mulher do fluxo de sangue. E a gente vem por uns caminhos, Deus nos leva para outros, né, bispo? E eu vim dentro do carro, vim conversando com o Uber, que diga-se de passagem, ele tinha falado para mim que era afastado, e eu comecei a contar meu testemunho, evangelizar ele, e falei para ele que amanhã, 4 horas da tarde, eu quero ele no campo que tem lá perto da minha casa, que a gente vai jogar um futebol, e eu pego ele amanhã, irmãos. E eu vim pensando comigo, eu falei, o que eu vou falar para a igreja? E eu comecei a lembrar de um texto que eu estava meditando sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu vim convicto que eu ia pregar para vocês sobre o tema da mensagem 7 dias após a cura. E quando eu sentei aqui, Deus começou a falar no meu ouvido, José, José e José. E eu falei, José, Jesus, o Senhor está falando, quem sou eu para dizer que não, né? E vamos lá. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó, ele tinha em si um ventre frutífero. É bem verdade que quando nós digamos a palavra ventre, não é só atribuído à conotação feminina da palavra. A Bíblia diz que Deus fortalece tanto Jacó, a ponto de um homem naquele tempo, quando tinha-se um filho do sexo masculino, se sentia muito abençoado por Deus. Jacó não teve um, Jacó teve 10. Só que a Bíblia vai dizer que na casa de Jacó todos os filhos trabalham, cada um em uma área diferente em suas respectivas responsabilidades. E a Bíblia vai dizer que o filho mais novo de Jacó tem por seu nome José. Diga-se de passagem, era o que Jacó mais amava porque era filho de sua velhice e era o 9º na linhagem dos seus filhos do sexo masculino. A Bíblia vai dizer que Jacó envia os filhos para o campo. O termo campo é trabalho braçal e trabalho pesado. Toda vez que nós falamos sobre campo, nós digamos sobre uma área que pode ser tanto conhecida por aquele que trabalha nela, como desconhecida por aquele que é enviado. Nós nunca sabemos o que nos espera no campo. Quem sai a pastar e quem sai a arar o campo está susceptível a encontrar dentro do campo algumas coisas que vão se lhe opor ao seu trabalho e sua mão de obra. Só que aqui nós estamos falando dos filhos de Jacó, que eram pastores, quem cuidava de ovelha. A Bíblia vai dizer que os filhos saíam a pastar e levavam o rebanho de Jacó, e no meio do caminho eles paravam e faziam um conselho entre si, e diziam um para com o outro: pegamos então de um dos rebanhos dos nossos pais, então nós imolemos ele e queimemos a carne, ou seja, vamos fazer um churrasco aqui para nós. E a gente chega depois para o pai e diz que uma fera tomou ele, e assim nós contamos para ele e fica tudo tranquilo. Só que interessante, irmãos, é que não sai a pastar com ovelhas todos os dias. Existe uma data determinada para passear com elas. Se pega o rebanho, leva para um lugar de pastagem verdejante. É por isso que quando Davi ele começa a escrever, ele diz: leva-me nos pastos verdejantes. Por quê? Porque levava-se o rebanho, assim o rebanho ali fazia uma morada, até eles ter para si tomado todo o alimento daquele pasto, e depois tiravam ele daquela localidade e levavam para outro lugar. Só que observa comigo que quando eles imolavam um cordeiro, a carne ficava para eles comer durante todo o tempo que a pastagem era comida pelo animal. Ora, irmãos, só que a Bíblia diz que José não pastava com seus irmãos, porque era novo demais, e gente nova demais no campo tem tendência a dar dor de cabeça. O pai olha para José e diz: recolhe-se um pouco, fica comigo, e eu mando você até o campo, e lá você fica com os seus irmãos, só que você não dorme com eles, você volta. Então José era incumbido de trazer para o pai a notícia de tudo quanto foi durante o dia. Só que agora, José vai até o campo, e quando José chega do dia fatídico de trabalho, e José não vai para frente da televisão, José não vai se distrair com qualquer outra coisa que tinha para ele, irmão, ele vai falar com o pai. Sabe o que é interessante?
é que José tem com o pai um diálogo e não é um monólogo. José não só fala e também não só escuta, ele conversa, é diálogo. Quando o pai vê José chegando do dia de dor de cabeça, de um dia de problema, de um dia de muita luta, de um dia de peleja, ele olha para José e diz: senta aqui do meu lado e conta para mim o que está acontecendo. Aí José vai entender que o segredo de levantar bom no outro dia, para manter-se de novo firme no trabalho, não é o quanto ele dormiu durante a noite, mas é o quanto ele falou com o pai antes de dormir. Ele vai sentar diante do pai e vai contar para ele, vai dizer: pai, hoje o dia foi problemático. Aí o pai diz: conta para mim como foi. Ele diz: pai, se eu contar eu vou até chorar. Ele diz: chora, porque aqui você tem alguém que vai colocar você no colo do meu peito, e você vai chorar, mas não vai chorar só para ficar chorando. Eu vou dar para você o consolo que você tanto precisa. Eu não sei dizer para você quantas horas José falava com o pai, não sei, queria poder dizer para você, mas não sei. Só que o mais importante de ter um número de horas é saber que José, quando chega todos os dias, ele vai falar com o pai. E a Bíblia diz que Jacó amava José porque era filho da sua velhice. Só que, irmão, amor de um pai para com o filho é normal, ele ama a todos. Só que tem alguém que se relaciona mais com o pai, se aproxima mais do pai, tem tendência a ter do pai mais carinho, porque anda mais com ele, fala mais com ele. Isso é totalmente normal. Aí os irmãos estão olhando para José dizendo: a gente não gosta dele. Irmão, quem é que manda alguém ficar o dia inteiro do lado de fora e quando entra para dentro da casa não abre nem a boca para falar com o pai? A gente ficamos numa pandemia, irmão, as portas da igreja fechadas, e tem gente que voltou a cultuar e nem abriu a boca ainda para dar glória para o pai. E o pai está dizendo: eu estou aqui dentro esperando você abrir a boca para mim e me dizer o que aconteceu durante todo esse tempo. Pelo amor de Deus, irmão, não entra de boca fechada, abre a boca e conta para ele. Ele vai contar. Ele vai contar. Interessante é que os fatos narrados para o pai, exatamente na ordem de que aconteceram. José senta e conta. Aí o Simão não está gostando. Está falando demais com o pai. E sabe o que é interessante nisso tudo? Que quando alguém começa a ter um nível de intimidade mais alto com o pai, algumas pessoas olham e dizem assim: só está crescendo porque está puxando o tapete de alguém. Irmão, quem tem intimidade com o pai não precisa de passar na frente da fila de ninguém. Quando chega na hora, Deus grita o nome dele, Deus chama ele, o capacita e o coloca no lugar de destaque onde Deus quer colocar. Só que aí a Bíblia vai dizer que tem um problema, porque o pai vai ver o destaque de José e o pai vai falar para ele assim: quando José chegar aqui tem uma surpresa preparada para ele. José não sabe, entenda, José não sabe. José não tem conhecimento da honraria que o pai lhe tinha preparado. Porque se José tem conhecimento, ele vai dizer assim: agora eu vou trabalhar melhor. Só que o interessante é que Deus só galardoa a gente não é quando nós temos ciência de que tem algo nos esperando, é quando nós não esperamos nada que Deus mais observa o nosso trabalho. Porque trabalhar quando a gente sabe que tem uma recompensa nos esperando é muito fácil. Só que o pai manda José para o campo e diz para ele assim: vai. Ele diz: eu vou. Só que dessa vez o pai não manda José voltar no mesmo dia. Ele diz: dessa vez você vai ir para o campo e você vai ficar com seus irmãos durante o tempo que o rebanho estiver pastando. E José está trabalhando, irmão, dia após dia, e não sabe o que está esperando para ele quando ele chegar em casa. Porque todo trabalho feito para o pai tem uma recompensa. Vou repetir isso aqui para você dar um glória. Todo trabalho entregue para o pai, na obra do pai, na seara do pai, no rebanho do pai, há uma recompensa. Você está pensando que você entra aqui e sai culto após culto e você sai de mão vazia? Não, você recebe de Deus enquanto você está no culto, permanece no culto, no caminho de volta para sua casa, na noite de descanso, enquanto você sai da porta da casa para fora, o pai prepara para você uma
túnica nova do lado de dentro. Aí alguém está dizendo: Deus, eu não estou tendo mais sem tempo, estou trabalhando tanto, estou tão envolvido na obra, eu não tenho nem tempo de respirar. E o Pai está dizendo: fica tranquilo, que daqui uns dias alguém vai ver você desfilando com uma túnica nova, e alguém vai dizer: como é que conseguiu? Não sabe de onde veio, nem foi quem deu, mas o céu está dizendo: eu observei todos os dias de trabalho e as noites mal dormidas, o céu recompensa, irmão. E quando José volta, sabe o que é interessante? É que o pai chama José, e diga-se de passagem, a túnica era trocada dos irmãos, porque passou muito tempo do lado de fora. Só que cada um vai ganhando uma túnica. Dan, Zebulon, Naftali, Aser, Judá, Levi, Simeão. Só que quando chega em José o negócio muda, porque para todos o pai dá uma túnica única, para José uma túnica talar, 7 cores distintas, com 7 símbolos. Não vou entrar neles porque nós tomaríamos muito tempo. Só que quando José pega e coloca a túnica, os irmãos têm ciúmes de José, e aí começa a perseguição. Porque a perseguição não é pelo trabalho que José faz, é por aquilo que José obtém pelo trabalho feito, está entendendo? Por que ninguém tem inveja do trabalho? Porque tem preguiça de fazer igual. Não faz o que o outro faz, mas quer ter o mesmo nome. Irmão, desculpa, preciso ser sincero para você. É porque está cheio de gente que quando você chama para oração, irmão, quer conhecer crente, chama para oração. Faz propósito no monte e fala assim: ó, é propósito. Você conhece fulano, você é de guerra mesmo. Só que o problema aqui não é que eles têm inveja de José pelo trabalho que ele faz, porque se fosse algo que eles não fossem capacitados para fazer, a inveja seria do trabalho, tá entendendo? Mas eles têm a força para fazer e não faz porque não tem no coração o desejo de trabalhar para o pai. Por quê? Porque tem gente que tem mais desejo por aquilo que o pai pode obter do seu rebanho do que trabalhar para ele. Porque enquanto está comendo do rebanho está muito bom, irmão. O problema é esse, é porque os irmãos de José só estão indo pastar, porque quando eles pastam, comem do rebanho que o pai dá. Só que chega um dia que José chegou e falou: pai, o negócio está complicado, tem gente lá que só trabalha para o Senhor, porque o Senhor está dando do rebanho. Aí o pai olhou e falou: José, daqui para frente você vai junto com eles, e ninguém mais vai comer do rebanho. Aí o negócio complicou, a cara ficou fechada, ninguém foi trabalhar mais para Jacó como ia antes, ninguém vai mais sorrindo, porque perdeu o que eles tinham interesse. Aí o pai olhou e falou: quero ver quem é quem agora. E quando José recebe a remuneração por aquilo que ele tinha prestado serviço, os irmãos olhou e falou assim: a gente tem que tirar ele do nosso caminho, porque ele é um problema. Só que em vez de aprender com José, quer tirar José do caminho. Porque, irmão, tem gente que trilha pelo caminho errado sem ter nenhum pingo de vontade de andar pela vereda certa. Ele não quer aprender com José, quer tirar José do caminho, porque para ele mais importante não é andar como o pai quer que ele ande, é tirar quem faz com que ele seja atrapalhado no caminho tortuoso. É por isso que tem gente que não gosta da mensagem que você prega, não gosta do jeito que você dirige, e nem tampouco da intimidade que você tem com Deus, porque ele nunca vai entender o que é andar em linha reta, sendo que o coração dele já está inclinado para andar errado. Deus é um Deus de graça, infinita misericórdia, desde que o ser humano esteja disposto a mudar o seu caminho de vida. Não é o quanto você peca, é o quanto você luta para deixar de pecar, que Deus leva em consideração. Só que, irmão, Deus está mandando José todo dia na seara e dizendo: aprende com ele. E os irmãos estão dizendo: eu quero mais carne, eu quero mais carne, porque para a gente mais importante é sentir o gosto do que a carne oferece. Aí o pai olha e diz: se foi igual José, você não tem excesso de carnalidade, mas tem uma túnica novinha descendo do céu para você, e a espiritualidade reina na tua vida. Irmão, quem gosta, irmão, de somente obter o fruto da carne, nunca vai entender o que é obter de Deus a bênção do Espírito. Aí José está passando com eles, aí José voltou para levar as notícias para o pai. Eles falaram: quando José voltar, a gente não vai estar mais aqui não, vamos embora.
E eles tiram o rebanho de uma certa localidade e vão para outra. E quando José voltou, ele já não estava mais no mesmo lugar. Observa o texto, leia depois na sua casa, porque a Bíblia diz que quando José chegou, tinha outros pastores no ambiente. E eles estão se destacando, saindo do meio de outros pastores, aonde o pasto era bom, e levando para um lugar distante, para quando José fosse até eles, eles matavam José. Ou seja, vamos sair de perto de toda a testemunha que tem aqui, porque o que a gente vai fazer, ninguém pode estar perto para testemunhar. Irmão, eu tenho medo de pessoa que faz as coisas em escuro, porque quando Deus chega, a primeira coisa que ele fez em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Bereshit Barat Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, só que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí Deus vai olhar e vai dizer: está tudo muito escuro, e eu não trabalho com nada em escuro, haja luz e houve luz. Deus é o Deus que traz tudo às claras, irmão. A Bíblia vai dizer que os irmãos saíram, e quando José chegou até eles, ele falou: lá vem o sonhador mor. Sabe o que é interessante? É que o termo que eles usam, sonhador mor, é o grande sonhador. O que um sonho não faz, né, irmão? O que a vontade de ser diferente não faz. O que colocar na mão de Deus aquilo que você tanto sonhou durante toda a tua vida não faz. Só que interessante, irmão, é que Deus não estava nem ligando para o que os irmãos de José pensavam, porque Deus mais se importa com aquilo que a gente acredita quando Ele dá o sonho para nós. E quando José vem chegando, eles estão maquinando entre eles, dizendo assim: ó, vamos pegar José e a gente mata. Aí a gente pega o corpo dele e dá para as feras do campo. Aí a Bíblia vai dizer que Judá olhou e falou: não, também é nosso irmão, é carne. Lancemos ele então dentro de uma cisterna. E vai acontecer que quando passar alguém por aqui, a gente vende ele como escravo. Irmão, o interessante disso tudo é que estão vendendo José por 30 moedas. O valor dele excede ao valor do que é vendido. Porque na mão de quem não entende o que Deus tem com você, irmãos, te vende barato, mas na mão de Deus você é grande. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que se sente para baixo porque está esperando o reconhecimento de quem não é para esperar. Deixa eu falar um negócio para você. Todo reconhecimento que você precisa receber vem diretamente do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu não veja em você a capacidade e tudo de bom que você tem, porque eu sou humano e limitado igual a você, e a minha visão não passa da sua face para dentro. Eu não consigo enxergar o que você tem no seu interior, mas o Deus que nós servimos, Ele enxerga você, não de fora para dentro, mas primeiro de dentro para fora. Deus vê em você qualidades que nem você vê. Aí tem gente que entrou e diz: Deus, porque o Senhor me escolheu, eu não sei nem falar, não sei pregar, não sei cantar. Irmão, isso aí é fichinha. Se Deus quiser, num piscar de olhos, Ele transforma você em uma grande pregadora. Se Deus quiser, Ele derrama sobre você o dom do Espírito Santo, e você sai por aí cantarolando e atingindo as maiores notas. Isso para Deus é nada. Deus está interessado no que tem dentro do seu coração. É por isso que Deus te escolheu, porque quando todo mundo parou, você permaneceu de pé. Quando alguém diz agora, ela joga tudo pro alto. Agora ela vai lá, bate na porta, dá na cara de fulano, de cicrano. Você dobrou o joelho e foi orar. Você é forte até demais. É por isso que Deus escolheu você. É por isso que Deus não te abandonou quando todo mundo foi embora. É por isso que Deus não deixou você cair quando alguém fugiu de você. É por isso que Deus não deixou você quebrar quando você perdeu tudo, porque você perdeu tudo, mas não perdeu a presença. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: ainda que você perca tudo, eu não deixo lhe faltar a minha presença. A gente só precisa disso, irmão, é só da presença dEle. Só que vamos comigo, preciso correr. Eles vão pegar José e vão jogar dentro da cisterna, irmão. Aí vem descendo uma comitiva de mercadores ismaelitas, ou midianitas, dependendo da sua tradução bíblica. Só que sabe o que é interessante? Que eles estão querendo vender para os ismaelitas, porque os ismaelitas tinham a fama de ser sanguinário.
Você lembra comigo muito bem, você conhece de Bíblia melhor do que eu, que os ismaelitas vêm da descendência da tribo de Ismael, que era um dos filhos de Abraão, que quando foi lançado para fora de sua casa por Sara e por Abraão, por intermédio do mandamento de Deus, eles vão para o meio do deserto, e a Bíblia diz que lá ele habitou no deserto e foi flecheiro. Então todo aquele lado, quem tomava conta era Ismael, para passar por lá tinha que pagar tributo para ele. No enterro de Abraão, ele chegou com 12 carroças cheias de ouro, para entregar para Abraão e colocar dentro do seu sepultamento. E a Bíblia vai dizer que quando ele se assentou entre os seus irmãos, a cadeira dele era do meio, porque ele era o principal dos filhos, 3 vezes mais rico do que Abraão. Alguns estudiosos vão dizer que é entre 10 e 12 vezes mais rico do que já tinha Isaac naquele tempo, porque o deserto também enriquece. Se Deus te colocou no deserto, Ele sabe te direcionar. Só que agora está descendo uma comitiva de mercadores ismaelitas, e o que me chama a atenção por demais é que eles vão pegar José e não vender José, porque queria que os mercadores fossem bons com ele. A intenção do coração dos seus irmãos era essa: vende para os ismaelitas, que os ismaelitas vão acabar com a vida de José. Só que interessante é que a Bíblia diz que os mercadores ismaelitas estão descendo justamente das montanhas de Gileade. Glória a Deus por isso. Onde ficava? O que era Gileade? Irmão, a montanha de Gileade era conhecida porque lá era fabricado um dos melhores bálsamos que existiam em todo o continente daquela época. Toda pessoa que sofria de alguma doença subia para Gileade, comprava o bálsamo, passava na ferida e era curado. Quem tinha feridas espirituais e emocionais ia para Gileade, mergulhava no bálsamo e saía curado. Aí tem alguém olhando para os mercadores ismaelitas e dizendo: vende para eles que é sanguinário, que eles estão descendo e vão matar José. E quando alguém chegou para eles, diz assim: ó, está aqui o nosso irmão, vocês vão matar? Ele diz: não, porque quem desce de Gileade não desce com sede de morte, a gente foi curado. Aí tem alguém olhando para eles, está dizendo: mas é ismaelita, se veste como ismaelita, anda como ismaelita, só que não conhece o encontro que você teve com Deus em Gileade. Irmão, o que tem de gente que julga você sem conhecer a tua história. Ó lá vai ela, tá vendo? Agora diz que é crente, mas antes não era. É desse jeito mesmo, irmão. Quem conhece você, quem estava contigo no processo, e tem alguém dizendo: ó, entrega que ele vai matar, entrega que ele vai jogar tudo pro alto. Eles estão dizendo: eu era um antes de Gileade, depois de Gileade eu sou totalmente outro. Quem estiver esperando, irmão, que você vai agir como você era antes, vai cair do cavalo, vai quebrar a barraca, porque um era você antes e agora você é outro. Estão olhando, estão dizendo assim: não, são ismaelitas, porque a comitiva levava com eles a bandeira de Ismael. Estão dizendo: entrega que eles matam. Não conhece o processo que você passou antes de chegar aqui. Não viu o quanto foi difícil subir até Gileade, e quando chegou lá, o quanto foi difícil mergulhar para ser curado. Deixa eu te dizer uma coisa: a cura não era instantânea. Merkel Seteiney vai dizer no comentário do Antigo Testamento que quando as pessoas subiam para Gileade, tinha alguns que ficavam até 1 ano lá dentro, até sair de lá totalmente curado. Aí tem alguém olhando e está dizendo: faz tempo que eu não vejo ele, faz tempo que eu não vejo ela. Morreu que nada, rapaz. Tem gente que não está vendo você porque Deus te escondeu em Gileade e está dizendo: é tempo de tratamento. Vou repetir isso aqui para alguém: é tempo de tratamento. Mas eu estou tão triste. Não se preocupa não, durante o período da cura é necessário que a ferida ainda doa um pouquinho, mas mais importante do que a dor que você sente, todo o processo fisioterápico, quando você está passando por ele, o profissional tem que pegar você e dizer assim: ó, estica mais um pouquinho aonde quebrou, deixa eu tocar um pouquinho mais aonde está doendo, porque eu preciso cutucar na ferida para trazer cura para você. E Deus está dizendo: nem que eu tenha que te deixar 1 ano em Gileade, eu não deixo você morrer de amargura. Eu curo o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, para o meu nome ser glorificado. Vão pegar José, e sabe o que a história vai dizer? Que vão tratar José com extrema benevolência. Quando vão vender José, não vão vender José como um escravo barato.
Porque Potifar só compra José porque não era qualquer escravo que era vendido para os homens que tinham uma autoridade, uma patente alta na terra do Egito. Eram 2 comércios de escravos, um menor e o outro maior, um mais nobre e o outro mais da plebe. Eles vão chegar para José e vão dizer assim: os seus irmãos vendeu vocês por pouco, mas eu estou vendo que vocês têm um valor. E vão entregar José para a casa de Potifar. Sabe o que é interessante, irmão? Quando ele chega na casa de Potifar, José tem destaque. Os irmãos não sabem, mas José está tendo destaque. Porque quem quer matar não corre atrás para saber como está a sua vida. Depois ele tentar fazer tudo para acabar com você, para ele está de bom. É bom tamanho, está ótimo. Só que a Bíblia diz que tudo que vai acontecendo na vida de José foi permissão de Deus. Você quer ver? Se José não fosse vendido pelos seus irmãos, ele não tinha ido parar no Egito e nem na casa de Potifar. Se ele não estivesse na casa de Potifar, a esposa não tinha tentado contra a vida de José. De lá ele vai para a prisão, interpreta os sonhos de Faraó, do copeiro, do padeiro. Depois, dali da prisão, foi um salto para governador. Está entendendo? Às vezes para subir na vida, Deus deixa que a gente desce um pouquinho mesmo. É normal isso. A vida de ninguém, irmão, é só vitória. A vida de ninguém, irmão, é só aplauso. Deixa eu dizer um negócio para você. Isso aí que você está acostumado a ver é Instagram e Facebook. Isso é bobeira. É paraíso da superficialidade. No Instagram todo mundo é feliz, no Facebook todo mundo é amigo, todo mundo entende de tudo, todo mundo é um bom político, todo mundo é um bom economista, todo mundo é um bom cristão. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas só mostram para você o que elas querem ver. Rede social é bom quando você sabe usar. Se você se deixar influenciar por alguém dizendo: mas fulano está sorrindo tanto. Tem gente postando uma foto sorrindo e está destruído dentro de um quarto, afundado dentro de uma depressão, e pedindo para alguém dizendo: Deus envia alguém aqui para pregar para mim, para me tirar dessa situação. Nem todo mundo que sorri para você de fato está feliz. Porque tem dia, irmão, que a gente acorda e não quer acordar. Tem momento que a gente sorri querendo chorar. Tem dias que a gente assume a tribuna querendo estar do lado de baixo e pedindo e falando: Deus, fala comigo que eu preciso ouvir a tua voz. E deixa eu dizer uma coisa: tem dia que Deus não fala, fica em silêncio, porque o tratamento dele conosco é no silêncio. Tem dia que a gente levanta de madrugada. Deixa eu dizer um negócio para você: eu passei 35 dias indo dormir 3 da manhã e acordando às 5, com uma insônia danada, sem conseguir dormir, dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não me disse nada. Eu só fui conseguir dormir no dia que Deus falou para mim assim: ei, você está se preocupando demais, rapaz. Coloca a tua cabeça no travesseiro, vai dormir tranquilo, que o Deus que você serve já preparou o teu amanhã. Tem dias que é perdas, irmãos. Eu garanto para você que todo mundo que está aqui perdeu alguém conhecido ou próximo pela Covid. Eu conheço, garanto isso para você. Quem nunca perdeu alguém que ama? Quem nunca não conseguiu alcançar o objetivo daquilo que você tinha para a sua vida? Você acha que José queria passar por aquilo? Não queria. Mas se ele não passasse pelo processo, não cumpriria o propósito, está entendendo? E tudo que o diabo quer é oferecer para você que você pule o processo para que você não consiga chegar no propósito. Evangelista, me prova, eu provo para você. A Bíblia diz que Jesus é batizado e é levado pelo deserto pelo Espírito para ser tentado, certo? Só que a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, Satanás vai oferecer para ele e diz: transforme a pedra em pão. Aí ele vai responder: nem só de pão viverá o homem. Ele vai olhar para Satanás e Satanás vai responder para ele de novo: você é filho de Deus? Ele diz: sou. Ele falou: lança-te daqui do pináculo do templo para baixo. Aí Jesus vai responder para ele: não tentará o Senhor teu Deus. E quando ele vai oferecer a última coisa, porque o diabo sempre pega mais pesado, ele trabalha na fome de Jesus. Ele está 40 dias sem poder comer. Durante 40 dias ele tem fome. O diabo não pode oferecer para você aquilo que você não precisa, que o seu corpo sente falta. Ele vai trabalhar no psicológico de Jesus por intermédio da fome dele. Eu vou tentar ele naquilo que ele sente falta, naquilo que ele não tem. Porque o diabo, o ponto de acesso dele são as nossas faltas. Quando sentimos falta e temos falta de alguma coisa, é o espaço que ele tem para poder entrar e oferecer para nós, momentaneamente, aquilo que nós achamos que irá saciar a nossa falta.
Ele vai olhar para Jesus depois e vai dizer para ele assim: se tu és filho de Deus, colocando em dúvida a soberania e a responsabilidade que Jesus carregava sobre os seus ombros de ser o filho do mestre. Olha, como se ele estivesse dizendo: eu não acredito que você és filho de Deus. Mas Jesus responde para ele: você não precisa acreditar em nada, eu sabendo está de bom tamanho. Deixa eu dizer um negócio para você: não deixe que o diabo coloque dúvida na sua vida, nem na tua chamada, no teu ministério, porque se Deus chamou você, a palavra que Ele disse para você há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, ainda está de pé, porque Ele não muda. O decreto de Deus é imutável e irrevogável. Deus não muda. Só que terceiro, Ele vai oferecer para Jesus: pula o processo e vai para o propósito. Sabe o que Ele vai dizer? Se te prostrares diante de mim, tudo isso será teu. E a Bíblia diz que Ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. Só que todos os reinos do mundo já era de Jesus, só que Ele teria que passar pela cruz. Sabe o que Ele está dizendo? Eu estou te oferecendo o final, sem você passar pelo processo. Está entendendo? Porque o coração do diabo sempre esteve voltado para isso. Pula o processo, que eu dou para você o propósito. E o problema maior não é obter o propósito da mão do diabo, não é isso, é o que vem depois. Porque se Jesus aceita dele, Ele tem todos os reinos da terra, mas não obtém o reino do céu, porque o que Deus tem para você é bem maior. Oh glória! O que Deus tem para você é bem maior. Não abre mão daquilo que Deus tem para você. Eu sei que está difícil, tem gente que entrou aqui que está precisando até em parar, e Deus está dizendo: o que eu tenho para você é maior. Oh glória, o que eu tenho para você é maior. José pensou em parar, pensou, mas todas as vezes eu acredito que Deus tocava no coração dele e dizia: o que eu tenho para você é maior. Aí José levantava e dizia: estou na prisão mesmo, quem é que tem sonho aí? Vem rapaz, faz uma fila, porque se eu estou aqui dentro, o meu lugar de destaque vai ser aqui. Não espere Deus te colocar em lugares grandes para que você demonstre para as pessoas o Deus que tem na tua vida. Começa de hoje, de agora, desse momento. E quer que eu dou uma dica para você? Começa decretando na tua vida, dizendo: Deus, eu sou mais do que vencedor. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, não, é a palavra de Deus dizendo para você: eu estou contigo e não te abandonarei. Está no processo, mas está com a presença. José passou. Só que a Bíblia vai dizer que quando José passa, ele vai passar por tudo aquilo, ele vai para frente do palácio. Ele é colocado como governador da terra do Egito. Interessante que no capítulo 42, versículo 45 do livro do Gênesis, vai dizer que Faraó olhou para José e disse para ele assim: eu vou mudar o teu nome, cara. Não quero mais que você chame José. Ou pelo menos você vai ter dupla nacionalidade. A Bíblia vai dizer que ele vai dar alguns presentes para José. Um anel, simbolizando a autoridade. Abaixo de mim é você, acima de você, só eu. Você tem autonomia para mandar e desmandar na terra do Egito. Eu só sou maior do que você no trono. Você mandou, está mandado. Está entendendo? Agora Deus está usando José, um crente, para mandar e desmandar na terra do Egito, dos ímpios. Conhecendo José, irmãos, como a Bíblia nos diz, nos demonstra sobre o caráter dele, eu acho que o Zé era doido e pentecostal igual a gente, irmão. Porque o camarada passar por tudo aquilo que passou e não abrir mão da sua fé tem que ser muito doido mesmo. Valente não é quem foi embora para o mundo, é quem permaneceu aqui, de pé, ferido, desculpa a palavra, arrebentado, mas ainda está aqui. Quebrado, mas ainda está aqui. Ferido, mas ainda está aqui. E alguém olhando e dizendo: não sei como continua. O segredo da nossa força está em Deus. Ele vai dar para José o segundo carro. Interessante que a segunda carruagem atrás da de Faraó só era colocado para os príncipes. É honraria. Só que ele vai mudar o nome de José antes de lhe dar uma esposa. E vai dizer: se chamará Zafenate Paneia.
na antiga língua egípcia, teu Deus ouve e vive. Sabe o que Faraó está dizendo para José? Eu sei, eu tenho convicção que você só está de pé porque o teu Deus ouve e vive. Glória. Sabe o que ele está dizendo para José? Não é a força do teu braço, é o braço do teu Deus. Não é a força da tua palavra, é a palavra do teu Deus que está na tua boca. O diabo tentou acabar com você dia após dia, só que até o teu inimigo, até as nações ímpias vão ter que se levantar, abrir a boca e dizer: agora eu sei que o Deus dela ouve, o Deus dela vive. Essa igreja só está de pé porque o nosso Deus ouve e o nosso Deus vive. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e dá um glória bem alto para Ele. Teu Deus ouve e o teu Deus vive. Glória. Faraó olhou para ele e disse assim: é o teu Deus o segredo. Não é o quanto você estudou, não é a carruagem que eu te dei, não é a posição que você ocupa. O segredo está no Deus de Israel, porque quando você bate o joelho no chão, Deus abre o céu ao teu favor. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Você pode adorar Ele por isso, você pode glorificar Ele por isso. Os deuses estranhos de nações pagãs estão todos mortos, não falam, não andam, mas teu Deus ouve e o teu Deus vive. O teu Deus ouve e o teu Deus vive. Glória. Faraó olhou para ele, falou: Zé, o negócio contigo é mais embaixo, Zé. Você não resolve no braço, é no joelho. Zé, contigo o negócio é complicado, você luta desleal, cara. A gente vai com lança, espada e escudo, e quem vem contra a gente quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Glória. Zé, o negócio é complicado, porque quando a gente pergunta quem é que está contigo, aí o que está com você rasga o céu e diz: é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Zé, o negócio com você é diferente, que quando a gente lança você na cova do leão, o leão dorme tranquilo e aparece junto contigo aquele que é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Zé, não dá para pelejar contra você, porque quando a gente tentou lançar você no meio de leões, você teve uma visão celestial e viu o cordeiro vindo diante de ti. Zé, não tem como pelejar contra você, porque quem está contigo é maior do que o que está com a gente. O teu Deus ouve e vive. Só que isso é reconhecimento de quem está do lado de fora. Está entendendo? Só que para um obreiro ter um ministério completo, ele não pode ser só reconhecido como homem de Deus do lado de fora, ele também precisa ser reconhecido como Deus, como homem de Deus do lado de dentro. Aí Jacó, que viu tudo o que aconteceu, ou melhor, não acompanhou pela ótica, mas ficou sabendo, aí falou assim: chama aí meus filhos, eu quero dar uma bênção, estou partindo. E ele vai reunir todos os filhos, e ele vai distribuindo a bênção para cada um deles, conforme a vida que cada um deles levou. Não vamos falar sobre todos porque são 10, mas eu vou me deter somente em José. E quando ele vai olhar para José, ele vai dizer assim: José é um ramo frutífero. Na King James, uma árvore que é de muitos frutos. Na NVI, Nova Versão Internacional, vai dizer que os ramos de José subiam pelos muros. Só que na King James vai dizer que os galhos transpassou os muros. Que ele é uma árvore frutífera plantada junto a uma corrente de água pura. Que os frutos é aprazível e os seus galhos subiram por cima do muro. Sabe o que ele está querendo dizer?
foi plantado, estava crescendo, mas teve barreiras. Quando diz que os galhos foram mais altos que os muros, é porque não se intimidou com o tamanho da barreira. Estou no lugar certo, tenho tudo o que eu preciso, eu tenho água pura, a água viva, estou junto ao ribeiro de água, vou crescer, não importa quem está na minha frente, Deus me chamou para crescer. Mas José, o muro é muito alto, é 3 vezes mais alto que você. Hoje eu não sou maior que ele, mas se eu permanecer batalhando, não vai ser um muro quem vai me deter, porque os meus galhos passarão por cima dele. Sabe o que ele está dizendo? Não adiantou tentar parar José, acabar com ele, não adiantou calúnia, vender, jogar na cisterna, mandar para a prisão, para o calabouço, não tem como impedir o crescimento. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão, não tem quem consiga acabar com o crescimento de uma árvore, quando ela pega raiz e força, e ela tem a água pura para regar o caule de sua árvore. Deixa eu dizer um negócio para você, é o que Deus está dizendo para você, continue em constante crescimento, o muro não vai te parar e nem as barreiras te deterem. Vou encerrar. Sabe o que ele vai dizer? Os flecheiros lhe deram a amargura. É a arte da guerra. Jacó não está dizendo só de quem tentou matar. Não. Existe um princípio na guerra. Quando se vai pelejar, os flecheiros é colocado na retaguarda da cavalaria. Quando o exército do inimigo está se aproximando, os flecheiros lançam a flecha. Só que deixa eu dizer um negócio para você, ninguém é doido o suficiente para entrar numa guerra sem ter uma couraça ou uma armadura. Então a intenção deles era essa: usa os flecheiros para causar pequenos ferimentos, porque se causa pequenos ferimentos, a pessoa se estava inapta, não conseguia pelejar com toda a sua excelência, ou seja, fere ele, que ele cai no campo de batalha, e depois a gente só vem com a cavalaria matando. Porque a intenção do flecheiro não é matar, é causar ferimento, para dizer, tá vendo? Estava de pé até agora, olha como está caído aí. Irmão, o que tem de flecheiro do diabo aí, que não está escrito, irmão. É por isso que a Bíblia vai dizer que os dardos inflamáveis do maligno só é apagado pelo escudo da fé. E o termo dardo ali não é o que você é acostumado a ver, como vê nas Olimpíadas, alguém jogando dardinho, não. São flechas venenosas. Sabe o que Jacó está dizendo? Tentaram porque tentaram matar José. Só que, irmão, quando lançam em José flecha, a Bíblia vai dizer que ele caiu com o arco na mão. Ou seja, estou ferido, mas estou pelejando. Aí a Bíblia vai dizer que as mãos de José se manteve forte. E não foi forte porque ele era musculoso. Não era isso não, irmão. Se manteve forte porque foi fortalecido pelas mãos do parente de Jacó, o pastor de Israel, o qual é a pedra principal. Fique de pé, por gentileza. Vou entregar para você. Eu dei essa volta toda só para te entregar isso, só isso. Sabe o que Jacó está dizendo? Tu só não morreu, rapaz, porque o valente de Jacó foi quem te manteve de pé. Glória. Toda mensagem bíblica precisa terminar em Cristo, ainda que o começo dela seja em José, Jacó, Abraão. A consumação da nossa fé em Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? José, você foi vitorioso porque teu Deus ouve e vive, mas você só não morreu porque a misericórdia do valente de Jacó. Quem é o valente? Porque a pedra de Israel, Pedro vai dizer para nós quem é a pedra de esquina angular, Jesus Cristo Nazareno. Foi por ele que você se manteve de pé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso conselheiro, Deus forte,
forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que era, o que era e o que há de vir. Foi Ele que manteve você de pé. E eu vou entregar para você, quando você estava no leito do hospital, você não desceu a sepultura, rapaz e mulher, porque a mão de Deus te levantou. Quando você estava na vida do crime, com a cara cheia de cachaça, cheio de droga, de substância química no seu organismo, o diabo tentou te levar. Não foi uma, não foi duas e não foi três, e você só manteve de pé, porque o valente de Jacó chegou e diz: não, ela é minha e ele é meu, eu não abro mão da tua alma. É Deus quem te manteve de pé, foi Jesus quem te fortaleceu. A pandemia vai passar e a igreja vai permanecer de pé, porque o valente de Jacó está conosco. Oh, glória! Ele não vai soltar da tua mão. Ele não vai soltar da tua mão. Eu vou repetir isso aqui para você. Ele não vai soltar da tua mão. Tem gente que está dizendo: Deus, estou tão fraco. Não abre mão do teu arco e da tua flecha. Se o inimigo vir por um lado, responde ele de outro. Mas ele é invisível, eu não consigo ver, mas ele sente e treme no barulho do teu glória. Ele tem medo da tua adoração. Ele morre de medo de quando você bate o joelho no chão. Quando o inimigo te atacar por um lado, pelo amor de Deus, não baixe a cabeça, não fique cabisbaixo. Dê um troco para ele, a tua adoração e comunhão com Deus. Glória, 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 glória. A igreja está de pé e adorando. Oh glória, oh glória. A igreja está em constante crescimento, e não vai ser político, não vai ser o diabo, não vai ser a pandemia, não vai ser o desemprego, nada vai parar a igreja. Eu vou repetir isso aqui para você: nada vai parar a igreja vai permanecer de pé e adorando a Deus. Oh glória, encurve sua cabeça, eu vou orar por você, Pai excelentíssimo, Deus de amor e misericórdia. Senhor querido, a tua igreja está reunida, Deus, depois de tempo sem nós pudermos adorar o Senhor em constante oração e comunhão aqui. Deus, nós viemos lhe adorar e já lhe adoramos. Senhor querido, obrigado por nos mandar essa palavra, graças nós te damos. O Senhor tem sido bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos faça forte como José, que o valente de Jacó esteja na nossa mão. Deus, nós temos total certeza e convicção que só estamos de pé porque o valente de Jacó é quem pegou na nossa mão, e certamente porque o nosso Deus ouve e o nosso Deus vive. Oh glória, nós te adoramos e te adoramos, Senhor. Graças é dada ao teu nome. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, no nome de Jesus.